Muito bom dia a todos. Jesus nos abençoe, nos fortaleça e nos mantenha em sua paz. Todas as verdades estão no cristianismo do Cristo. Jesus, o Divino Filho, veio até nós na condição de Espírito puro, governador espiritual do nosso planeta, fazendo-se humilde para exemplificar, para servir-nos de modelo e de guia, trazendo-nos, através de seus ensinos práticos, exemplificados, como deve o espírito humano caminhar na sua trilha evolutiva. O que ele nos passou, todo o seu conteúdo é factível, é possível de ser realizado. Deus não nos enviaria um emissário, um filho para servir-nos de modelo inalcançável. Todas as lições do Mestre são, portanto, possíveis de serem aplicadas em nosso dia a dia. Não raro, no entanto, lamentamos esse ou aquele desvio, essa ou aquela dificuldade, mas ainda na condição daquele discípulo desatento. Aquele que por muito tempo, e já falamos de Evangelho de Jesus há 2 milênios, aquele ainda que se divide entre as sensações, as emoções desajustadas, ainda os instintos básicos, e que não soube absorver a doçura, a alegria da caminhada próxima do amor. Como Jesus falava para uma dimensão incrível de pessoas cujas construções eram diferenciadas, e falando não somente para uma época, mas para toda a geração futura, a ponto de que tudo aquilo que ele nos trouxe jamais passaria. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não terão fim. Muitos ensinos ele nos trouxe através de parábolas, que de acordo com a época, com a construção do indivíduo, com a maturidade do senso moral de cada um, poderia ser interpretada de uma forma, numa vertente, de acordo com um determinado momento, uma experiência, uma vivência, mas fato é que ele afirmará que ninguém vai ao Pai se não for através dele, que ele é o caminho, a verdade e a vida. Onde quer que Jesus estivesse, as pessoas dele se aproximavam. Era um magnetismo incrível. Ninguém ficou indiferente à presença dele na terra. Aqueles que magnetizados se transformaram, jamais o esqueceram. Aqueles que, em desacordo com a vivência e o que ele ensinava, num determinado momento inicial, o odiaram, jamais o esqueceram. Porque Jesus é aquela luz que abre os caminhos na escuridão. É a luz que veio alumiar toda a nossa alma. Dele temos que nos aproximar. E em meio à multidão, certa vez, levantou-se um doutor da lei para o tentar. Diz Lucas, no seu capítulo 10, versículo 25. E indaga de Jesus
Mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Numa análise hoje, poderíamos dizer: Senhor, o que preciso fazer para tornar-me espírito puro, para adentrar-me ao reino dos céus, para chegar à condição dos mundos celestes felizes? O que devo fazer, Senhor, para herdar a vida eterna? Ao que Jesus faz com que o perguntador reflita: o que está escrito na lei? Como a lês, porque cada um lê de um jeito, cada um interpreta de uma maneira. Ao que o doutor da lei respondeu: amarás ao Senhor teu Deus de toda a tua alma, com toda a tua força, com todo o teu entendimento, acima de tudo, e ao próximo como a si mesmo. Disseste bem, faze isto e viverás. Mas não confortável com aquela resposta, como querendo justificar-se, ele indaga novamente do mestre: mas quem é o meu próximo? Ao que Jesus poderia ter respondido: seu próximo é fulano, seu próximo é Beltrano. Mas para deixar uma mensagem para todos nós ao longo de todas as épocas, ele propõe que um homem descia de Jerusalém para Jericó e no caminho foi assaltado por bandidos, que o maltrataram, o agrediram, o despiram e o deixaram semi-morto à beira do caminho. Eis que por ali passava um sacerdote. Observando aquele homem caído, passou de largo e seguiu a sua trajetória. Por ali também passava um levita, que olhando o homem caído passou de largo, mas por ali, a seu caminho, também vinha um samaritano. E o samaritano, vendo aquele homem caído, foi tomado de compaixão. Parou, observou as suas feridas, tratou-o com azeite e vinho. Não obstante, coloca-o no dorso de seu animal e leva até uma estalagem. Pede ao estalajadeiro que cuide daquele homem. Lhe oferece 2 denários. E se alguma coisa tivesse a acrescentar na conta, de retorno, ele haveria de pagar. Terminada a parábola, a história, volta Jesus para o doutor da lei e indaga: quem foi o próximo do homem caído? Agora ficou tranquilo para responder: aquele que utilizou com ele de misericórdia. Pois bem, vá tu e faze o mesmo. Olha como a proposta de Jesus é reflexiva, sem respostas prontas. Nos faz pensar. E muitas vezes passamos por essa existência sem refletirmos nos porquês, nos caminhos que percorremos, nas nossas dificuldades, nas nossas construções já positivas. Temos que parar e analisar os cenários. E Jesus, nessa história trazida, retrata muito bem o dever do espírito humano para ascender a Deus. Um homem, não definindo aí quem seria, se seria rico ou pobre, qual a sua raça, qual o seu credo, de onde vinha. Sabíamos que ele descia de Jerusalém para Jericó, mas qual era a sua origem não sabemos. Poderia ser qualquer um de nós, ou seja, aquele com quem nos relacionamos, alguém que está no nosso raio de ação.
Já que diz Joana de Ângeles que ninguém cruza o nosso caminho sem uma razão de ser, já que ninguém entra na nossa vida sem um objetivo, esse que conosco em algum instante teve um contato, qual o seu significado na nossa vida? Esse homem, ele descia de Jerusalém para Jericó. Jesus poderia ter utilizado qualquer outro verbo. Esse homem caminhava, rumava, seguia, mas ele diz descia. Do ponto de vista material, Jesus tem razão, porque Jerusalém é uma cidade alta na Judéia, cerca de 760 metros acima do nível do mar, enquanto que Jericó é uma cidade que está na casa dos 200 metros abaixo do nível do mar. Obviamente, quem percorre a estrada de cerca de 23 quilômetros de Jerusalém para Jericó, desce. Mas Jesus não dá ponto sem nó. Porque Jerusalém era a cidade espiritual. Era considerada a base de espiritualidade na região. Porque lá ficava o templo maior, o templo de Salomão, onde ocorriam as peregrinações. Era a cidade santa, símbolo de espiritualidade. Quem sai de Jerusalém e vai para Jericó, que era tida como a cidade mundana, a cidade dos negócios, portuária, lá, nos recordemos, vivia Zaqueu, que cobrava, era chefe dos cobradores de impostos. O dinheiro corria solto, os negócios. Era a São Paulo da época. Nova York, uma cidade cosmopolita. Obviamente, quem sai de Jerusalém para Jericó, desce vibratorialmente. Desce em termos vibratórios e cai literalmente do cavalo. Como aquele homem foi assaltado. Mas trazendo para os nossos dias, para sairmos das linguagens metafóricas, vamos analisar profundamente o que seria esse descer. Quando é que nós podemos sair de Jerusalém e partir para Jericó? Quando nós descemos dos planos de natureza espiritual para as questões puramente mundanas, quando nos desconectamos. Será que é difícil descermos de Jerusalém para Jericó nos dias de hoje? Quando perdemos a conexão com a espiritualidade maior, quando perdemos essa ligação como se fosse um Wi-Fi e ficamos procurando rede, ficamos ali desconectados. É raro isso acontecer. Se analisarmos, muitos perdemos e temos dificuldade dessa nova conexão. Procuramos a senha, como se essa senha precisasse de um hacker para ser localizada, mas essa senha é o Evangelho de Jesus. Essa senha que nos conecta é o Cristo. E perdemos essa conexão espiritual não porque os espíritos deixem de nos influenciar positivamente, mas é porque muitas vezes, procurando somente os nossos interesses imediatos, cortamos as ligações, buscando a satisfação dos nossos tormentos. Cada um de nós é livre para definir as ondas em que se enquadrará. Diz Leon Denis, diz André Luiz também, que os nossos pensamentos são ondas eletromagnéticas, que os nossos sentimentos geram ondas,
E de acordo com aquilo que eu penso, de acordo com aquilo que eu sinto, eu me situo numa faixa de vibração. Eu me conecto com o alto, ou me conecto com as estruturas baixas do mundo. De tal maneira, no entanto, que não é simplesmente um estalar de dedos que me faz reconectar. É totalmente necessário uma construção, um trabalho, uma transformação. Quando percebemos, estamos vinculados, muitas vezes, aos tormentos do poder, da posse, do prestígio e do prazer. Vivemos o dia a dia como se somente isso fosse nos abastecer. E trazemos da nossa anterioridade essas construções infelizes e agora na forma de tentações. Elas surgem no nosso dia. Queremos a luz das estrelas, mas estamos fincados com os pés ainda no pântano. Observamos o sol, mas ainda não conseguimos nos aquecer com essa fonte de energia, porque ainda temos os traços que falam alto e nos condicionam. Mas se nós viemos para a Terra é para modificar esse status. Diz Milton Pacheco no livro O Espírito de Verdade: se não fosse para mudar, nós não teríamos reencarnado. Ao longo do tempo, complementa Milton Pacheco, temos sido fiéis à infidelidade e constantes na inconstância, altos e baixos, altos e baixos. Nos iludimos aqui, nos desiludimos no mundo espiritual. Nos iludimos novamente aqui, nos desiludimos no mundo espiritual, fazemos promessas, montamos o nosso planejamento reencarnatório para que dê certo. Ninguém tem um planejamento reencarnatório para falhar. Ninguém desenvolve uma programação reencarnatória para chegar aqui e fazer o oposto. Espíritos responsáveis, e nós o somos, estamos aqui num domingo de manhã procurando espiritualidade. Queremos cultivar religiosidade, espiritualidade em nós. Nós participamos no mundo espiritual do que seria a nossa próxima existência, ou seja, esta. De que forma? Analisando o nosso passado. Emmanuel e o Livro dos Espíritos corroboram com isso. Estudamos o nosso passado. Analisamos as nossas quedas, os nossos pontos vulneráveis. Observamos as nossas tendências, as lágrimas que derrubamos, o ranger de dentes que tivemos. E nos propomos a fazer diferente dentro da nossa possibilidade, porque a cruz não é maior do que podemos carregar. Deus é misericordioso. Aquilo que muitas vezes amealhamos no atacado, Ele nos permite devolver em parcelas. E se trabalharmos bem na devolução das parcelas, Ele quita a dívida. As moratórias, o adiamento da dor que chegaria, da prova, da expiação, e a liquidação total, por muito termos amado. Mas, ao chegar aqui, o homem velho fala alto. Aquele que cultivou os ciúmes tem as tendências. Aquele que teve o mando tem a tendência de mandar, de exigir. Tem a dificuldade disso, daquilo, a ponto de, infelizmente, alguns afirmarem: eu nasci assim, eu cresci assim, eu viverei assim, não vou mudar. Mas nós viemos para mudar. O Evangelho segundo o Espiritismo afirma: é necessário destruir a personalidade, a persona, o ego, aquilo que projetamos em perturbação, para que criemos a identidade divina com Deus. E ao criar essa identidade, nós jamais a perderemos. Aquele que conquista uma virtude, não a perderá mais.
E dentro dessa misericórdia divina, com as nossas dificuldades na chegada, Deus nos coloca referenciais, sinalizadores, que possuam aquilo que eu não tenho em virtudes, para como modelo e um exemplo palpável, próximo, eu consiga olhar e avançar. Desde cedo, algo até em torno dos 7 anos, diz Emmanuel no livro O Consolador, estamos mais suscetíveis de aproveitarmos esses professores, que são os nossos pais, nessa escola que é o lar. Mas ao longo do tempo podemos fazer esse processo. Porque nem todos nascemos nos berços da doutrina, do equilíbrio, em lares ajustados. Deus tem mecanismos de nos conduzir para Ele, mas não precisamos do mecanismo final necessariamente, que é a dor. Porque se saímos de Jerusalém para Jericó, nessa ilusão daquilo que vai ficar me alimentando, eu fico desnutrido. E aí sou atacado e caio, porque a dor é bênção que o Pai concede aos seus eleitos, justamente para que não percamos a reencarnação. Em que momento nós estamos? Como seria positivo permanecermos na Jerusalém? E aqui, quando chegamos na casa espírita, não nos sentimos em Jerusalém? Simbolicamente, é claro. Não vamos pensar no templo de pedra. Vamos pensar onde? Na espiritualidade. Tão bom ficarmos aqui. Me recordo, no alto do Tabor, Pedro, Tiago e João observando Jesus transfigurado. Ao lado dele, Moisés e Elias. Pedro fica extasiado com aquelas vibrações e diz o quê? Senhor, que bom estarmos aqui. E quando chegamos na casa espírita, quando fazemos a nossa prece, o evangelho no lar, que bom estarmos aqui. A espiritualidade nos dá apoio, nos fortalece, nos ampara, mas a nossa realidade ainda fala alto, porque saindo disso, temos que partir para o campo de luta da vida. Através desses relacionamentos, dessas ligações, muitas vezes falamos, eu estava tão bem, e agora diante desse tenho tanta dificuldade. Se eu permanecesse lá, mas não enxergamos que essa pessoa, essa dificuldade é o meio para nos mantermos em Jerusalém. É um meio. Porque ninguém vai ao Pai sem ser pelo outro, por um relacionar-se. Aprendemos lidando com essas ligações, porque os outros vão tocar em pontos vulneráveis nossos, em dificuldades, em dores que temos, que nos despertarão. Alguém que precisa adquirir humildade, e ninguém vai ao reino do céu sem humildade, é uma das bem-aventuranças, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Quem adquire humildade junto de alguém já humilde, serve como exemplo, mas eu não conquistei, a humildade é dele. Então eu terei perto de mim alguém que me dá um cutucão, alguém custoso, alguém difícil, para que fira o meu orgulho, eu fique tenso, nervoso às vezes, e analise, por que eu estou passando por essa prova? Por que o que ele falou mexeu comigo, me senti rebaixado? Por que não fui valorizado? Vejam, ele está sendo um sinalizador na minha vida. Quando eu me transformo, aquilo não tem mais importância, porque eu conquistei. Todo aquele que nos apontar uma dificuldade é uma joia rara para nós. Observem na casa de vocês, e se alguém cutucá-los, lembrem-se, é uma joia rara na minha vida. Lembremos dessas joias raras, que às vezes nos tiram a paciência, que nos exigem muito, mas estão trabalhando o nosso íntimo para que ele venha à tona e nos transformemos. É o processo educativo. Educar é a arte de formar caracteres, diz Allan Kardec. Educar
é composto por sua vez pelo ex mais do sere, ex mais do care, esse ex de para fora, o mesmo ex de explodir, extravasar, do sere ou do care, puxar, para fora, puxar, extrair. Para que eu me eduque como espírito, eu tenho que extrair o que está lá dentro, formando um novo caráter, um novo caractere. É ilusão acharmos que vamos nos evangelizar sem sabermos quem somos, quem nós somos. Quais são meus pontos de risco nessa existência? Quais são os riscos? São diferentes. Para um é o dinheiro, para o outro é a beleza, para o outro é o mando, para o outro... Quantas coisas, não? Qual é o nosso ponto de risco? Mas como eu vou analisar? Analise sua história de vida, porque esse ponto de risco não está presente somente hoje, 11 de junho de 23. Nos acompanhou. As tendências da infância, a adolescência, as quedas na madureza, as cabeçadas que demos, quantas vezes sofremos. Vamos observar a origem. Não raro, os nossos pontos de queda. Perdi esse emprego porque falei demais. Briguei hoje porque eu não aguentei. Ia ter um infarto, tive que falar. E falou. Mas fiz isso, foi explosivo, veio de mim. Não me controlei. Quanto tempo está assim? Vejam como a Terra é uma estação de tratamento, é um educandário, é um hospital também de almas. Para que justamente nos readequemos como espíritos ceareiros do Cristo que devemos ser. Aqui é essa grande oficina. E o lar, o laboratório. Olha quem é esse Espírito Jesus. Só na Terra, encarnados 8 bilhões e cerca de 200 milhões de pessoas, que Ele ama. Já não vos tenho chamado amigos. Já não vos tenho chamado servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Tenho-vos chamado amigos, porque tudo aquilo que ouvi do Pai vos tenho revelado. O verdadeiro amigo é aquele que dá a sua vida pela vida do amigo. Senhor, perdoa-os. Eles não sabem o que fazem. Perdoa-os, Senhor. Que espírito é esse? E se ele veio exemplificar para nós que somos seus alunos, é porque nós podemos fazer. Se observarmos desde os momentos nas oliveiras até a sua crucificação, o que ele enfrentou foi para nos exemplificar. A traição, o escárnio, a zombaria, a agressão, o abandono, coisas que muitas vezes nós passamos. E perdoou. Para mostrar que é possível. Não desprezemos as coisas mínimas nesse processo, porque quem for fiel no mínimo, será fiel no máximo. Se não conseguimos ainda abarcar essa humanidade como Jesus, Ele nos preparou o cadinho doméstico, o laboratório doméstico, para que conjuntamente com 2, 3, 4 pessoas, aprendamos o processo. Então, a primeira lição, manter-se no alto, conectado. Manter-nos em Jerusalém. Lembrando, no entanto, que o homem velho vai nos atrair para Jericó. Muitas coisas nessa atração, nós percebemos que estamos caindo. Olha, mas é só dessa vez. Eu vou pegar a estrada de Jericó, mas é a última vez. Não pega. Os deslizes continuam. Para falar somente das questões humanas, físicas, a gente vê a luta. Há uma companheira na nossa casa que está lutando para vencer o vício do cigarro. E ela chorava outro dia e chorava porque ela teve uma recaída.
No 5º dia, ela recaiu. Não vai dar. Como não dá? Vai desistir? E o médico, psiquiatra, tem a oportunidade de falar que um vício, ele é modificado algo em torno de 66 dias. Falei para ela, 66 dias. Persista, tenha como meta, só hoje. Ao que um companheiro deu seu testemunho, eu também fumava. E eu tinha um filho cardiopata. Desde os 9 meses ele teve o problema cardíaco. Fomos lutando, com cerca de 3, 4 anos ele colocou o marca-passo para ajustar-se. Foi avançando, mas chegou a época de trocar o marca-passo. Já estava adentrando a adolescência. Era evangelizando de uma outra casa espírita na nossa cidade. Fazia parte da mocidade. Recordo-me de uma peça teatral que ele participou, e contava esse amigo que nessa cirurgia teve complicações. A água no pulmão, os processos que fluíram logo na sequência, as tensões, e ele desencarnou. Recordo-me quando fui encontrá-lo, esse meu amigo disse, é a maior dor que um pai pode passar e uma mãe. Lembro-me como se fosse hoje. E ele disse, no dia seguinte, peguei o cigarro para fumar. E analisei o seguinte, se eu vou ter que ter força para levar essa existência sem a presença física do meu filho, eu tenho que ser muito forte. E se eu sou forte para isso, não é um cigarro que vai me vencer. Eu nunca mais vou fumar. E ele dizia, nunca mais fumei. Querer, poder. A dor direcionando, mas podemos fazer outro processo. Mas se uma questão física é tão difícil, quanto mais uma questão moral. Quanto mais um sentimento doente para ser transformado vai exigir o quê? Essa força, esse empenho. E diz o Espírito Emmanuel, abasteça-se de suas vitórias. Abasteça-se. Quando conquistar uma vitória sobre si mesmo, registre. Ia falar de fulano. Mordi a língua. Usei a água da paz. Ai, mas que vontade, eu queria tanto ter falado, mas segurei. Registra. Nossa, consegui. Não falei. Fico feliz comigo, não falei. Coloque alertas no celular. Vigilância, de repente meio-dia dispara. A gente vai olhar, vigilância, tem que ficar atento. 3 da tarde, outros 1 da tarde, porque tem que ser de hora em hora. Vigilância, manter a vigilância. Essa hora, esse momento, são mecanismos. E aí vamos permanecendo, e essas pequeninas vitórias vão nos trazendo força, força e força, até o momento em que observamos, e aquilo já não fala tão alto. Recordo-me de uma pessoa criticando um outro médium para Chico Xavier. Ele dizia, um espírita não critica outro espírita. Obviamente, um cristão não critica quem quer que seja. Não posso criticar o nosso amigo médium. Como que eu vou criticá-lo? Toda vez que eu critico alguém, eu estou falando, eu faço melhor do que ele. Toda crítica indica orgulho. Ele não deveria fazer assim, ou seja, eu faço diferente, eu faço bem feito. Olha, se fosse eu, ele faria o que eu faço e eu faria o que ele faz. Sou eu? Então se eu critico, mas é uma crítica construtiva. É óbvio que um pai vai orientar um filho. É óbvio que se amamos alguém, vamos ter o bom diálogo com a pessoa. Tudo pode ser dito, em qual tom? Com qual objetivo? Tudo pode ser dito. Às vezes, a duras penas, nós descobrimos isso, no tom. Eu posso falar com o outro, sem colocar para fora o meu desequilíbrio, querendo realmente ajudar. Passava por ali um sacerdote,
tinha todo o conhecimento espiritual, mas na frente, diante do homem caído, considerou que tinha algo mais importante. Não se sensibilizou. Passou de largo. Passou um levita, que era expert em legislação judaica, era um assessor geral do templo, cuidava desde as músicas até os eventos, conhecia também muito bem as leis, mas julgou ter algo mais importante do que ajudar o outro. Olha como que é importante se sensibilizar. Muitas vezes nós temos um verdadeiro solo árido no nosso íntimo. E para quebrar isso? E para quebrar? Não, eu não sou sentimento, eu sou razão, eu sou muito racional. Racional é aquele que analisa diante das leis divinas as situações. Esse é racional. Eu sou muito razão, então você tem que se conectar a Deus, analisar as leis divinas que estão em jogo ali. Como se sensibilizar? Lembro-me de André Luiz, junto com outro companheiro, se não me engano no livro No Mundo Maior, num hospital, onde aquele que fora assassino de um antigo chefe, de um antigo patrão comerciante, um desencarnado, o outro encarnado, estavam totalmente ligados. André Luiz observa o benfeitor e fala: o senhor não vai separá-los? Não vai quebrar essas ligações? O benfeitor disse: André, nós temos bastante conhecimento, mas uma situação dessas só com muito amor. Vamos aguardar. E em instantes chega uma entidade feminina com uma luz, uma vibração de amor, e observa aqueles dois jungidos, ligados, como mãe. O espírito desencarnado dobra os joelhos, acham que estão na presença de Maria de Nazaré. Ela diz: sou somente uma irmã. E trabalha os conteúdos com os dois, que ninguém é vítima ali, e pede para que reconsiderassem cada um o seu papel que estava desenvolvendo. E ambos dão o primeiro passo para o perdão real. É necessário se sensibilizar, se colocar no lugar do outro, que foi a visão que teve o samaritano. O samaritano era considerado uma pessoa de má vida, de má índole. Vejam como Jesus é certeiro. Ele poderia, por um doutor da lei, falar de qualquer outro. Não, eu vou citar outro aqui, para não causar. Não, ele vai na ferida. O samaritano passava. Os samaritanos eram considerados de má índole, de má vida. Eles não seguiam tudo aquilo que os judeus de Jerusalém tinham como sagrado. Tanto que montaram o próprio templo na montanha de Garizim ou Garazim, que depois foi destruída, o Monte dos Gafanhotos. E essa questão deu uma verdadeira guerra. Basta nos recordarmos do poço de Jacó, onde Jesus pede para uma mulher samaritana água para beber, se recordam? Como tu, sendo judeu, pede água a mim, que sou mulher samaritana? Ela reconheceu pelo sotaque. Mulher, se tu soubesses quem lhe pedes água, serias tu que lhe pedirias. E da água que eu te desse, jamais voltaria a ter sede novamente. Senhor, dá-me dessa água. Vai e chama teu marido. Eu não tenho marido. Disseste bem, porque o quinto que está contigo não é teu. Tu és um profeta. Porque ela já estava na quinta união, não havia casado. E ela vai para a aldeia de Sicar, que significa açúcar. E traz ali não só o companheiro, como as pessoas da cidade, para ouvir Jesus.
Ela se transforma na maior pregadora da região de Sicar, pregadora do Evangelho. E aproveitando Jesus, ela traz uma questão à tona. Onde nós deveremos adorar a Deus? No templo de Jerusalém, onde todos fazem a peregrinação, ou aqui nas montanhas, sendo Deus essa força viva da natureza? E Jesus responde: dia chegará, mulher, que nem em Jerusalém, nem nas montanhas de Garizim iremos adorar a Deus, mas em espírito e verdade, na intimidade do coração humano. É dentro, é íntimo a adoração a Deus. E Jesus se utiliza dessa imagem de um samaritano passando por ali e tendo essa empatia, colocando-se no lugar do homem caído, como se fosse ele. E não fica superficial. Não sabemos para onde esse samaritano ia. Se ele trazia dinheiro, sabemos que depois ele deu 2 denários ao estalajadeiro. Mas não sabemos se ele estava atrasado ou não. O que ele precisava fazer, mas ele parou para atender aquele coração que estava junto. E foi além, levando até a estalagem e oferecendo 2 denários. 1 denário é em torno de 4 gramas, se não me engano, de prata. É o dia de trabalho, de um dia de trabalho. Ele deu 2 denários. Se tivesse mais custos, pagaria na volta. Nós temos sido samaritanos daqueles que estão caídos junto de nós? Quem é a pessoa caída junto de nós? Às vezes ela está sorridente. Às vezes ela está aparentando saúde. Mas por dentro pode estar sofrendo muito. O que eu tenho que eu posso oferecer? O que nós temos que podemos oferecer ao outro? Quais são os talentos que Deus nos ofereceu para chegar à terra e não enterrar, mas sim multiplicar? E se nós multiplicamos, da mesma forma que Emmanuel fala que o dinheiro inoperante é uma espécie de trombose na circulação do bem, os nossos talentos não operantes são tromboses nessa mesma ação que pode dignificar uma vida. O que eu tenho? Às vezes eu tenho esperança e na minha família tem alguém desanimado hoje, que não vê uma luz lá na frente. O que eu estou fazendo? Eu estou passando de largo? Esse é muito difícil. Esse dá muito problema. Eu olho pelo olho mágico da porta. É fulano? Deixa eu ficar quietinho, é fulano. Silêncio. Daí vem o cachorro, começa a latir, a gente para, já denunciou. Ah, eu posso ir hoje, eu preciso conversar com alguém. Ah, é justo hoje. Por que essa pessoa veio até nós? Às vezes, porque somos os únicos que estamos com ela. Qual é o nosso vínculo atrativo? Qual é a nossa ligação com esse coração? Às vezes gostaríamos, mas eu tenho tanto irmão. Eu tenho fulano, tem Beltrano, por que comigo? Porque a necessidade é minha. E às vezes a gente acha que a necessidade é do outro. Não, eu vou ajudá-lo. Qual é a construção que eu preciso fazer? Por que eu acho essa pessoa difícil? As pessoas que foram difíceis no passado, onde tivemos tantos problemas, reencarnaram conosco hoje. Aqueles que odiamos, que nos trouxeram tantos dissabores, na misericórdia divina já estão conosco, para nos ajustarmos. E é óbvio, basta estudar simpatia e antipatia terrena em O Livro dos Espíritos. Perceberemos o quê? A vibração não bate. Questão até de energia. Eu não gosto de estar próximo dela. Não sei porquê, mas eu não gosto. E diz o amigo espiritual no capítulo 12,
amai os vossos inimigos do Evangelho segundo o Espiritismo. O coração não bate para um amigo igual bate para um inimigo, é normal. Então, se eu percebo que eu tenho dificuldade com esse, não posso me afastar e fugir. Eu tenho que resolver. Ah, mas está tão difícil, o que eu posso fazer? Temos recursos. Quais são os recursos? Primeiro, prece. Faça prece diária por essa pessoa. Lembram? Sentimento gera onda. A minha onda do que é? É de dificuldade. A prece é capaz de nos auxiliar a uma mudança vibratória, novos fluidos, novas vibrações, e eu mentalizo o outro, peço por ele em prece. Que mais? Um recurso que Chico Xavier utilizou a pedido de Emmanuel: faça o bem para o outro. Chico tinha uma inimiga gratuita, uma vizinha, falava mal dele, desafiava a sua paciência, que era enorme, e Emmanuel falou: faça algo de bom para ela. Mas o quê? Deu uma máquina de costura. Máquina de costura? Eu não tenho dinheiro. Falei: mas você tem crédito, né? E lá ele parcelou a máquina de costura, entregou para ela. Quando ela recebeu, Chico, como eu precisava disso, abraçou, mudou. Ah, mas isso daí não é comprar? Esforço, né? Esforço. Qual o objetivo que está por trás? Eu quero me reharmonizar. Eu consigo enxergar o valor do outro? Será que o outro não tem nada de bom? Que tipo de óculos eu estou utilizando, gente? Eu não consigo ver coisa boa no outro. Então o problema está comigo, olha aí. Todos temos valores, todos temos potenciais. E Deus nos olha com esses olhos, observando o nosso potencial. Jesus observa os nossos potenciais. Imagine se ele não observasse os potenciais. Será que ele chamaria Saulo para trabalhar com ele? Até então, Saulo, responsável direto pela morte de Estevão, na estrada de Damasco, indo para destruir a mais nova igreja de Damasco, queria aniquilar Ananias. Jesus chama Saulo. Por quê? Porque o mal que estava em Saulo é passageiro, é transitório. Agora, a identidade divina de Saulo faria ele se transformar em Paulo. Perseverança, coragem, fidelidade. Ele foi fiel a Moisés. Seria tão fiel a Jesus. Então Jesus, ele nos olha o quê? Os potenciais. O nosso tormento é passageiro, só que como a gente sofre com ele? Já contei aqui o caso de Diana. Quem não ouviu, livro Pontos e Contos, Estranhos Credores. 9 reencarnações só para vencer os ciúmes. Não deve ter sofrido? Nossa, 9. Uma conta rápida, 50 anos aqui, 50 lá, 900 anos. E não conseguiu vencer os ciúmes, mas ela tinha também vaidade e egoísmo. Então quem sofre somos nós. Diante de um espelho, vamos confessar para nós mesmos, ninguém precisa colocar bandeira. Eu sou isso ainda. E se eu tenho isso e é transitório, é óbvio que vai ser acionado. E quando for acionado, eu tenho que lembrar, estou em prova. Subiu o sangue, estou em prova. Vou falar, não fala. Calma, mas você ser chamado de covarde, seja um covarde mudo. Não fala, porque maior coragem tem quem silencia. Precisa de muito exercício para saber silenciar. Jesus silenciou. Lembram-se, diante de Pôncio Pilatos? O que é a verdade? Alguém duvida que Jesus poderia fazer o maior e mais sublime discurso sobre a verdade? O que ele fez? Silenciou. Então silenciar para o bem é muito positivo. Silenciei, vou vencendo, vou trabalhando, vou percebendo ao longo do tempo se estou melhorando, se não estou, tenho que analisar. O Evangelho é dinâmico, o Espiritismo é dinâmico. Se eu estou estacionado, estou estagnado, estou perdendo tempo. E o nosso objetivo, voltemos, o que é? Ser completista.
completar 100% do nosso planejamento reencarnatório. Qual é a obra que vocês vão deixar? Também me incluo. Qual a obra que nós vamos deixar? Qual é a obra? Na hora que chegarmos no mundo espiritual, diante do nosso mentor espiritual, e ele perguntar: você é experiente em quê? O que nós vamos responder para ele? No que somos experientes? Veja, uma existência inteira, sou experiente em quê? Em desistir? Olha, eu sou experiente em responder. Porque do jeito que veio, vai. Sou experiente em me impacientar. Não, não é essa a proposta. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, pelos esforços que empreende para domar as suas más inclinações, a ponto de hoje sermos melhores do que ontem e amanhã melhores do que hoje. Somos experientes do quê? Olha, eu sou experiente em ficar com as pessoas no hospital. Na minha família acontece alguma coisa, alguém me chama. Eu estou lá sempre firme, Paro, vou lá, fico, tenho essa paciência. Olha aí que trabalho. Sou experiente no quê? Eu sou experiente em ouvir. O pessoal fala tanto para mim, sou manicure, sou cabeleireiro, e vem e conta para mim as coisas. Eu bico calado, não conto para ninguém. Mas eu sou experiente, eu ouço, dou conselhos. Vejam como a espiritualidade pode nos utilizar em várias coisas. E você como vendedor, eu sou experiente em dar ânimo, porque um vendedor desanimado não vende. E eu, não só por esse interesse, sou animado. E eu converso com as pessoas, eu pergunto como elas estão, trago bom ânimo, as pessoas ficam felizes, se aproximam. É experiente em ânimo. Eu sou experiente em esperança. Todo mundo caído aí pela pandemia, por isso eu dava esperança. Vai passar, vamos superar isso, já está melhor, vamos lá. O dia é lindo, olha o sol, veja a maravilha das pequenas coisas. Sou experiente em perseverança, em esperança. Repito, somos experientes no quê? Qual é a nossa obra? Qual é a nossa obra? Reconhecereis a árvore pelos frutos. A boa árvore não dará maus frutos. Quais foram os frutos que eu dei e estou dando? Ainda é tempo. Ainda é tempo. A doutrina espírita, ela nos ensina a olhar para o passado, mas não ficarmos com culpa. Aprendemos com ele. Se olhando para o nosso passado, tivermos pontos difíceis, quedas, erros, nos perguntemos primeiramente: ainda tenho a vibração que me fez cair nisso? Olha, fiz tanta coisa, ainda tenho essa vibração? Tenho. Deixa eu trabalhar essa tendência. Como? Sou muito ciumento. Livro O Consolador Emmanuel. Quem tem ciúmes, trabalhe piedade. Eu sou muito possessivo. Que tipo de trabalho eu posso fazer em mim? É meu, é meu. Visite aqueles que terminaram sem nada. Vá visitar um lar de idosos, abandonado pela família, sem nenhum haver. O que é nosso? A gente pode estar aqui. Não é nada, nem o corpo. E a gente trabalha. Olhei o meu passado de erros e ainda tenho essa vibração? Não tenho mais. Graças a Deus. A partir de agora, novo caminho. Se eu não posso, diz a célebre frase de Chico, atribuída a ele, se eu não posso voltar atrás, fazer um novo começo, posso começar agora a fazer um novo fim. E a partir do momento que eu me proponho a mudar, uma nova força vigora. A consciência, com os pontos positivos que vamos juntando, vai falando: o seu passado está quitado. Você errou ali, teve esse desviozinho, mas o que você está fazendo agora de bom, de positivo, já pagou aquilo. Bola para frente, fica como aprendizado, e agora você vai ter força para falar para o outro como fazer para superar aquilo. Não somos mais teóricos. O espírito puro, ele não vive de teorias, ele exemplificou porque ele passou por aquela situação. E quando vamos dar um conselho, vamos falar magnetizados, porque nós conseguimos superar, da mesma forma que aquele meu amigo superou o vício do cigarro. Então, diante do tempo
que se extingue, elevamos o nosso pensamento a Jesus para agradecê-lo. A oportunidade de estarmos na terra nessa hora. Se estamos aqui, é porque há algo a fazer. Se estamos encarnados no planeta, é porque a nossa tarefa não terminou. Se ainda respiramos como encarnados, é porque o nosso trabalho está a caminho. Ainda temos o tempo para mudar, mas mudemos hoje. Como Jesus chamou o jovem rico: vem hoje, mas Senhor, permita que vá a Cesareia de Filipe antes. Não, vem hoje. Que cada um de nós decidamos seguir o Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida, hoje. Muita paz, até a próxima oportunidade.